sempre dançar. Deusas e deuses, olá, como vocês estão? Eu, para variar, muito bem e sempre muito bem acompanhada. Hoje com a Thaís Goulart, terapeuta sistêmica. Mas isso é apenas uma parte de tudo que ela representa, inclusive para mim. Em tão pouco tempo em minha vida, ela já representa um super papel e é sobre isso que nós falaremos. Mas eu quero deixar claro uma coisa, porque além de debochada, eu preciso falar tudo que eu sinto e vocês sabem, não é verdade? Eu achei a Thaís um nojo, tá? A primeira vez que eu a vi. Mas primeiro eu quero dizer, vamos dar as boas-vindas. Meu amor, obrigada, tá? Obrigada. Um cheers, né? A nossa amizade, há vários audiocasts, há várias trocas de milhões. É uma massagem lindíssima, maravilhosa, transformadora, enfim. Mas o que é interessante a gente falar e que a gente quer trazer aqui para vocês é, assim, eu acho que algumas das coisas que ela trouxe para mim. Ela me chamou de deusa, né? Porque eu chamo vocês de deusas e deuses. E ela me chamou de deusa. Em algum momento, acho que eu falei alguma coisa e ela disse, aceite, sim, porque tu és uma deusa. E eu fiquei pensando, nossa, isso é forte vindo dela. E eu acho que é por aí que a gente tem que começar esse papo, né? Por quê? Por que que eu tenho que aceitar essa deusa? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Eu acho que tudo cabe. Ela é demais. Então, obrigada por estar aqui contigo, poder, de alguma forma, trazer, então, aflorar essa deusa, né? E a gente se espelha sempre no outro. Então, no momento que tu chama uma outra pessoa de Deus e deusa, é porque tu já reconhece isso em ti, né? E muitas vezes a gente não tem esse lugar de aceitar, de merecimento, né? E isso foi algo que a gente trouxe naquele momento que tu te permitiu, né, estar entregue, né? E eu acho que se conectar com esse corpo mulher, né, traz essa essência nossa primitiva, digamos assim, da nossa natureza, como mulheres, como deusas, como templo. Eu acho que assim, eu participei de um evento, tá? E neste evento eu ganhei uma massagem com a Thaís. E eu normalmente sou, por ser uma mulher controladora, uma mulher mais rígida, enfim, eu falei, gente, vou me entregar para esse momento. E eu cheguei, de fato, e falei, ó, tô entregue. Num primeiro momento, para mim era uma coisa assim, esse negócio aqui é todo meio alternativo. Foi o que eu pensei. Obviamente preconceituosa. Aí ela falou, só que assim, nos outros áudios, ela já comecei a achar ela mais simpática, assim. Só que não é que eu tinha achado ela antipática, é que ela tava observando. E quando a gente tem esse preconceito com as pessoas, é porque a gente se enxerga também no outro. E eu tenho essa característica dela, de observar o ambiente para depois eu me colocar. A gente até falou sobre isso. Sim. E foi muito especial. E eu falei muito desse meu jeito. Eu falei uma frase que eu não vou esquecer, assim, ela disse, relaxa. Numa parte, acho que ela queria alongar as minhas pernas. Ela falou, solta o peso. Eu falei, é difícil, porque eu tenho a sensação de que eu tenho que controlar o peso para não deixar o peso pro outro. E aí ela me tocou profundamente quando ela disse assim, mas por que tu não pode? Tu te sente um peso pro outro? Nossa, ali eu já pensei, bom, vou começar a chorar aqui agora, né? Porque eu brinco muito com isso, mas eu sou uma mulher que olho muito para dentro. E o Afrodite, ele tem essa proposta, vocês sabem disso, de fazer esse mergulho profundo, né? Sem mimimi, sem meias palavras. Então, foi de fato de muita conexão esse encontro. E a partir dali a gente começou a falar dessas forças. E começamos a falar das forças das mulheres, das deusas, e do quanto as mulheres estão com dificuldades. Eu trouxe coisas do meu relacionamento, do porquê que eu me encontrei, do porquê eu acredito que estou neste relacionamento, porque eu consegui fazer algo que eu não tinha conseguido antes dele, que era me colocar no meu papel de mulher, no meu papel de menina, como eu brinco, né, de mulherzinha, que hoje ele é um papel difícil para muitas mulheres. Porque eu sentia, até chegar neste relacionamento, que isso era mal utilizado. Que se eu mostrasse alguma fraqueza, alguém ia abusar de mim, ia abusar mentalmente, emocionalmente, enfim, até fisicamente.
Mas foi muito legal fazer. E tu disseste, nossa, que máximo, né? E é só por isso que tá durando. Então, assim, né? Ele que continue assim. Senão a gente vai para um divórcio. Mas até isso foi muito legal, Thaís. eu acho que a gente poder ter esse momento de entrega, e eu fico muito honrada e grata por tu trazer esse sentido, porque dava para ver, assim, que tu chegou a encher o olho d'água, assim, falando, sabe? E eu acho que é esse que é o diferencial, assim, que eu gosto muito de trazer nesses momentos onde eu consigo acessar essa mulher, sabe? Essa mulher vulnerável, essa mulher que tá ali, às vezes, só rígida por precisar se defender, né? E uma das coisas que a gente comentou sobre Afrodite, né? Que é interessante, depois eu quero que tu me conte por que que tu escolheu Afrodite. Mas Afrodite, ela é uma deusa que está vinculada ao amor, né? À sexualidade, né? E hoje nós tão reprimidas, né? E ao mesmo tempo com outros adjetivos, né? Eu Ela quero que tu traz. use. Use, por favor, o Tá, adjetivo. Que eu inclusive, me identifiquei e vou explicar por quê. outros adjetivos, né? Como uma mulher, como uma né? E só que por quê? Pela liberdade, aonde esse arquétipo, digamos assim, que é de uma deusa grega, né? E esse é um trabalho que eu realizo também, a gente conseguir entender quais as nossas deusas que agem em nós, que nós temos 3 pilares de arquétipos que nos regem principais. A gente tem um pouco de todas elas, tá? E eu vou trazer isso, o que que isso quer dizer para nós mulheres, né? Mas a Afrodite, a principal característica dela, ela não fica onde ela não é amada. Então, no momento em que uma mulher ela se posiciona aonde ela não é amada e ela escolhe estar num outro relacionamento, ela é taxada ainda com esse codinome, né? Então, assim, todas nós temos um pouco de cada deusa. E se permitir ter essa sexualidade, se permitir escolher quem amar, estar nesse lugar de vulnerabilidade é um tema bem delicado hoje em dia, porque as mulheres elas tendem atualmente, por diversas circunstâncias, e não é um julgamento, não, mas cada deusa nesses arquétipos elas trazem uma característica predominante nossa, né? A gente, antes de começar, a gente ainda estava falando, né? Eu disse, eu tenho uma Afrodite, mas que tem uma característica diferente da tua Afrodite. A minha é mais contidinha, assim, sabe? Ela se mostra diferente, né? Mas eu tenho, ao mesmo tempo, uma Hera, que é uma coisa mais uma mãezinha, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma bruxona, uma deusa maluca, uma feiticeira mesmo, sabe? Então todas nós temos. E as mulheres, elas estão num arquétipo predominantemente Atena, que é uma deusa que tem características mais masculinas, digamos assim. E aí a gente entra dentro dessa mitologia grega, né, que são arquétipos, e eu trabalho com 9 arquétipos, né? E o que que isso tem a ver? Se a gente começa a entender, né, tu tens a Afrodite, a tua Afrodite, ela se mostra de uma forma. A minha é diferente, a minha é mais... Porque eu tenho influências de outros arquétipos junto com ela, né? E tem momentos que eu tô muito feiticeira. Tem momentos que eu tô mais... E isso, quando a gente começa a entender essa ciclicidade que nós somos, né? O quanto que a tua expressão tende a me influenciar como mulher, né? Porque vai ter, que nem tu comentou, não, eu acho que a tua Afrodite tem que vir diferente. Quem sabe? Eu não parei para pensar, mas quem sabe eu posso trazer ela de uma outra forma. Então, a tua expressão do teu feminino, ele não pode ser uma disputa. O que hoje em dia as mulheres que estão nesse arquétipo Atena tendem a se colocar, né? Então, ela tem que ser a tua que agrega para mim, a minha que agrega para ti, e são características, na verdade, os arquétipos, eles são
características comuns. E se a gente para conversar entre mulheres, a gente começa a perceber que somos tão iguais e tão diferentes. Então a gente né? fala de soma, né? Isso. Eu acho que a gente ainda vê como essa disputa, como divisão, como competição, que se tu fores mais feminina do que eu vou deixar de ser feminina. Não existe isso. A Não. minha feminilidade ela vai continuar sendo a da Kelly e ponto, né? Mas isso é muito forte, eu percebo. Acho que o fato de tu, assim, quando tu falas, né, de círculos, isso é uma coisa muito importante. A Thaís trabalha com círculos femininos, ela é guardiã de círculos femininos, e a gente pretende trazer isso com mais força, porque ficou uma coisa meio também, então isso é uma coisa holística, isso é meio assim, vamos viajar, não. Entrar em contato com o feminino, para algumas mulheres, é um resgate mais importante do que se imagina. Eu talvez tenha tudo isso, né? Quando tu me perguntas sobre o nome Afrodite, acho que eu cheguei a te comentar que o programa tinha data para começar e não tinha nome. E aí, sentada com homens, porque sim, embora tenha esse feminino muito forte, tem uma energia masculina muito forte também. E aí os meninos disseram, o teu programa tem que ter um nome de deusa. Eu disse, mas que deusa, gente? Não, aí falaram um ou dois, não, é Afrodite. Aí eu fui ler. Eu falei, eu acho que me representa. Mas assim, uma coisa tipo, pode ser. E isso foi fazendo sentido depois. E aquele dia que tu me falaste, olha, Kelly, Afrodite, aí toda a minha história, eu gravei um episódio de Dia dos Pais com o meu pai, né? E eu falei, porque eu sempre fui namoradeira, né, e tal, porque por um tempo os pais, né, imagina, o pai, né, a primeira filha, sempre rola aquele negócio assim, meu Deus do céu, por favor, mais um namorado, tem que fazer a cara de paisagem, né, tudo bom, falando como se fosse o primeiro, né. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, tudo faz sentido, porque de fato, eu nasci com uma coisa de, se aqui eu entrego e eu não tenho pelo menos a mesma coisa, eu não fico. Sim. É daqui, ou soma ou some. Eu até falei isso no episódio com a Bárbara. Eu sempre tive isso muito claro pra mim e foi uma coisa que eu nasci. Claro que a minha mãe, ela foi uma pessoa, assim, essencial pra isso, no sentido de amor próprio, né? Tu precisa gostar de ti, tu precisa te valorizar, mas de não se contentar com pouco, não aceitar, achar que aquele pouco tá bom. E eu tenho uma busca por isso, né? Eu vejo essas características no meu filho e eu acho isso muito legal, porque é uma autoestima que já se constrói mais preservada, então isso acho também é legal. Já foi ressignificando ciclos que tu trabalhou, tu vê o resultado nele. Eu acho que é de não repetir coisas assim que não precisam, né, de fazer essa releitura. Mas assim, ao mesmo tempo que tem toda essa feminilidade, eu fiquei pensando assim, quais são as minhas outras deusas, será, né? Porque ao mesmo tempo que eu adoro estar no meio de mulheres e eu falo desse feminino forte aqui no Afrodite, eu trago mulheres fortes, importantes e eu valorizo, na minha vida, eu gosto de estar muito perto de homens. O cachorro tinha que ser homem, né? O macho. Aí, assim, o filho tinha que ser menino. Eu pedi muito. A energia masculina, porque talvez esse feminino seja tão forte, não sei, tô viajando aqui, mas tu vai poder me ajudar. Que não tem espaço pra outra, entendeu? As pessoas diziam, ai, coisa linda, vai engravidar de uma menina, levar no salão contigo, fazer cabelo, pensar, putz, que saco. Carregar uma menina junto comigo, ai, que não, isso é só meu, entendeu? Fazer unha só pra mim, comprar sapato só pra mim, fazer cabelo, não quero levar menina. É uma característica tua, não quer dizer que isso seja certo ou errado, né? Eu acho que quando tu traz a questão de trabalhar os círculos femininos, isso nos coloca muito à frente dessas outras mulheres, né? E isso foi uma coisa que a gente conversou quando tu disse, eu não gostei de ti, eu fiquei assim, nossa, o que eu estou trazendo? Mas ao mesmo tempo tu ficou perguntando, né? Assim, tu falou assim, pois é, mas aí também, que parte minha estava te incomodando, ou enfim, vice-versa. Exato. Entende?
E sem tu perceber hoje, tu também falou, tu tá muito comportada. Isso! Né? Aham, Entende? isso! Então, tipo assim, ó, que parte minha tão... Exato, que toca. Assim, que tu, meu Deus, te mexe. Mas tu Exato. entende que ao mesmo tempo tem uma outra parte que eu consigo acessar em ti tendo essas características, percebe? Então Percebo. é isso que os círculos eles trazem curas para nós enquanto a gente se identifica numa outra mulher. E de Né? poder olhar para si. Exatamente. Eu acho que é não sair projetando. Não sair dizendo que a Thaís é assim, a Thaís foi nojenta, a Thaís não sei o quê. Muito brevemente eu pensei, tá, só um pouquinho, mas o que nela me incomoda a ponto de eu achar que ela é assim? Porque a gente tem que olhar pra gente, né? E é um movimento muito primitivo e muito rudimentar do ser humano. É um mecanismo de defesa bem rudimentar, que é a projeção. A primeira coisa que a gente faz é achar que o problema é do outro. Isso acontece em todos os níveis de relacionamentos, né? E, na verdade, ele sempre parte de algo nosso que bateu no outro, né? A gente consegue só identificar no outro aquilo que a gente tem, né? E quando a gente fala de círculos femininos, eles não são apenas para... dançar peladas na floresta, que nem se pensa. Não é? A gente até pode fazer isso, porque eu acho interessante. Porque a questão da nudez, ela também traz um tirar, se descascar daquilo que não precisa estar. Mas, claro, tem toda uma dinâmica para isso. Né? Mas é tu poder trabalhar, a gente traz outras mulheres que falam sobre empreendedorismo. A gente traz uma mulher que dança, uma mulher que trabalha com uma medicina do cacau. Por que a gente tem vontade de comer chocolate quando a gente está menstruada? Sabe? Tem todo... Então, tipo assim, parece que só vai para um lado místico. Ok. Vai ter um lado místico. Mas o que será que esse lugar, sair dessa rigidez do julgamento e estar nesse lugar não vai despertar outras partes tuas, né? Então é interessante da gente se permitir se olhar, que é esse auto-amor. E isso, às vezes, só pelo fato de tu estar em ambiente, que é aquela questão que a gente fala, da ambiência, né? Tu estar num ambiente que traz te tira da zona de conforto, tipo assim, mas eu não sei se eu vou gostar desse negócio aqui, né? Talvez vai despertar chaves em ti que tu nunca imaginou estando num ambiente corporativo só. Isso. Entende? Se permitir estar num lugar que tem uma outra coisa que tu nunca fez. Né? Então, uma das coisas que é bem interessante, é uma pergunta que eu vou te fazer, e que eu geralmente faço para as mulheres quando a gente fala sobre esse cuidado entre mulheres, quando tu vai pela rua, tá? Tu tá caminhando, e aí tu percebe que tem alguém que vem caminhando atrás de ti. Se tu olha para trás e vê que é uma mulher, não te dá um alívio? Tu caminha na rua, vem um homem atrás de ti, tu já fica assim. Sendo, assim, bate pronto, se ele for bonito, me dá alívio igual. Sendo bem Kelly. Numa situação, numa rua, tá, vamos melhorar o cenário, entende? Tipo, numa zona, numa rua, sim. Num lugar que, tipo, não é seguro. Não, tá, eu te entendi. Tu entende? Dá, claro que dá. E aí tu olha, tu vê que é um homem, né? E aí, claro não todos, mas... Não, enfim, não é assim, é uma sorte, né? Mas eu quero dizer assim, ó, por que eu tô trazendo isso? Porque antigamente as mulheres, a gente chama de tendas vermelhas, tá? Porque as mulheres, quando elas se unem num mesmo ambiente, por exemplo, num escritório, num lugar de trabalho, elas menstruam, ou elas lunam. Tudo junto, né? Elas lunam todas juntas. Ai, nem me fala, meu Deus. Tá? Elas têm todos Então, numa tribo, numa aldeia, né? Elas lunavam juntas, ovulavam juntas, engravidavam juntas, pariam juntas. Tá? Isso que acontecia? Elas tinham as tendas vermelhas para onde elas iam nesse momento. E o que acontecia?
Ali, as mais velhas traziam ensinamentos, as mais jovens aprendiam, as que pariam, as que, sabe? Então, existia esse cuidado entre as mulheres, e era algo natural. Fora da tenda, estavam os homens, cuidando, né? E trazendo, dando subsídio para elas. Então, para tu ver que a gente tem no nosso inconsciente coletivo alguns registros que são desse sistema, né, social, e que ainda são tão ancorados que a gente ainda busca isso inconscientemente. Tá? Assim como nós, mulheres, temos uma visão circular das coisas, a gente entra num lugar, a gente já entendeu ali, já viu, e o homem daí te pergunta, tu viu tal coisa? Não, porque ele tem isso, foco. Então lá nas cavernas, ele saía para caçar, focado, e a mulher, entretanto, ficava ali naquela caverna, né, cuidando da prole, dos perigos externos, o que desenvolveu, então, nesse cérebro, né, esse olhar circular, de olhar aqui e ao redor. Então, e a gente vai replicando isso. Então, essas características que a gente tem, elas vêm vindo. Então, a gente também pode criar novas memórias para as próximas gerações, né? E o que eu acho que a gente tem que ter muito forte, assim, que é um propósito desse nosso encontro, né? Que a gente falou, assim, além de um super convite para esses círculos, né? Que eu faço questão de estar presente em vários, mas principalmente eu acho que é falar, é convidar para que a gente revisite o tema, né? A palavra sororidade, que eu já reclamei 200 vezes para vocês que eu tô com ranço dessa palavra, porque é palavra para inglês ver. Sabe aquela coisa bonitinha? Assim, é sororidade. Tá, mas olha só, na vida real, a mulher dá um pisca, é outra que tá do lado, ela não te dá lugar, não. Ela compete contigo. Então, assim, eu acho que a gente precisa encontrar esse lugar desse círculo que se apoia, que entende que na outra ela tem uma complementariedade e que elas podem ter uma soma de uma potência absurda. Então, assim, como é que a gente pode pensar tudo isso, toda essa dificuldade que a gente vê em mulheres de daqui a pouco baixar essa guarda? Porque assim, hoje eu falo, né, de uma forma bonita e romântica, mas assim, gente, eu literalmente comi cimento, não foi nem grama, eu comi cimento para acessar e me permitir ser essa mulher, esse feminino na minha relação, né? Outro dia eu falei mais delicado, assim, meu marido falou assim, o que é isso? E eu falei, não, o que houve? Não, tu não fala assim, né? Porque ele criou uma coisa de que eu sou, tipo, general, entendeu? E ele disse, não, mas tu fala as coisas, tu já diz o que tem que ser e pronto, entendeu? Então, pô, eu fiquei, tá, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu consegui soltar N coisas. Porque a gente cria memórias. Então, tu mora sozinha, tu cuida da tua vida, tu paga o seguro, tu paga o carro, tu tem que saber disso, né? Enfim. Hoje eu não sei nem quando é que vence. Tipo assim, é louca, é rica, né? Não, não é isso. Eu aprendi a delegar isso, assim como ele não quer saber se, o que vai ter de jantar, que cor vai ser a cadeira, ou onde é que nós vamos sair. Pequenas coisas, pequenos acordos. Eu vejo muita dificuldade hoje em mulheres de fazerem esses acordos. E onde é que a gente poderia deixar para essas mulheres? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito importante, que a gente precisa deixar uma provocação e um convite. Eu acho que tu é a pessoa mais indicada para isso. Quando a gente se coloca nesse lugar de feminino, vou falar por mim, desse equilíbrio entre as energias que nós temos. Eu também hoje estou assim, mas eu não era assim. Eu também estava num masculino
devido a várias situações. Uhum. Então, se tu quer reconhecer como é o teu masculino interno e como que tu pode identificar, observa os homens ao teu redor, tá? Na expressão do teu filho, do teu marido, do teu colega de trabalho, do teu chefe. Se algo naquele homem te incomodar, tu pergunta para o teu masculino. Aí tu vai conseguir estar começando a identificar aonde é a tua dor com esse masculino. Entende? A mesma coisa que a gente começou a falar no início, de observar na outra mulher o que me incomoda, a mesma coisa no masculino. Tá. Porque quando tu tem algo muito potente assim, em relação ao masculino, de dor, eu falo, de defesa, observa então isso e pergunta o que o meu masculino quer me dizer, porque aquele homem que está junto contigo em sociedade, ele só é uma expressão do teu masculino, que muitas vezes ele só quer ser acolhido, digamos assim, essa energia dentro de ti. Então, essa é a deixa. Observem os homens ao teu redor para tu entender qual a tua ferida com o masculino. E façam as pazes com o masculino e com o feminino de vocês, através de outras mulheres. Eu vou deixar aqui, bom, vocês terão aqui o arroba da Thaís, nós faremos, né, e eu quero que a gente se comprometa, tá, a fazer eventos, assim, círculos com Afrodite, né, com certeza, porque eu sei que essa força, assim, que nasceu de um preconceito meu, né? Depois a gente já trocou 1000 ideias e 1000 coisas. 1000 podcasts no WhatsApp. Amamos, né? E foi muito legal. E o teu carinho, assim, isso é uma coisa que eu quero deixar, eu quero que tu recebas isso. Acho que são coisas que as mulheres não fazem e elas precisam fazer. Tu és muito afetiva. Obrigada. Eu me senti muito abraçada, muito acarinhada. E às vezes as mulheres precisam tanto disso e não se permitem. E eu me permiti, foi maravilhoso. Tá? Fico emocionada. Eu acho que a gente precisa fazer mais disso. Foi muito, muito, muito maravilhoso. Eu fui realmente muito acarinhada por ti. Me sinto toda vez que eu falo contigo. É maravilhoso. Tu só reconhece em mim aquilo que é teu, que tá aí dentro do teu coração. Obrigada. No fundo do meu coração. Também agradeço, meu amor. Maravilhosa. Teremos mais momentos como estes, né? Profundos e verdadeiros, como vocês sabem que assim somos. Mais um brinde aqui. Ficamos por aqui cheias de emoção, inundadas de feminino e de masculino, e deixamos para vocês todos estes questionamentos. E muito amor. Um beijo e até o próximo episódio. Ela sempre dança.